Olá, pessoal. Você está no GastroTalks. Meu nome é Estela Marini Meu nome é Candice Krumel. e hoje, Candice, nós temos uma convidada muito especial. Hoje, para falar sobre o tema intestino e músculo, a chave para viver mais e melhor, nós convidamos a educadora física Denise Castilhos. A Denise é graduada em Educação Física, pós-graduada em Treinamento Desportivo, pós-graduada em Saúde e Envelhecimento, MBA em Prescrição de Treinamento para Grupos Especiais e Doenças Crônicas. E é minha personal! Seja muito bem-vinda, Denise! Olá a todos, é um prazer estar aqui, né, dividindo com essas pessoas maravilhosas aqui, que tanto fazem, né, pela saúde de todos há quantos podcasts, né, então vamos ver se eu consigo contribuir um pouquinho e levar um pouquinho desse meu amor pelo exercício, né, pelo movimento aí para vocês. E tem Adorei isso. algo É assim, amor ao movimento. Aham. e tem uma coisa que eu acho muito legal, Candice, tu tá conhecendo a Denise agora, mas ela é uma pessoa que realmente ela vive o movimento na vida dela. E a gente, quando estuda a ciência do comportamento, a gente sabe que para poder motivar as pessoas a mudança de comportamento, adquirir um novo hábito, é essencial esse hábito fazer parte da nossa vida. Né? Aquela história dos exemplos, né? Até as palavras, elas ajudam, mas o que realmente motiva as pessoas são exemplo. E a Denise é um exemplo de amor ao movimento. Isso realmente, e nós temos muito aqui que aprender com ela no dia de hoje. Então, Denise, já te convido a nos falar um pouquinho. No passado, claro que nós já sabemos há muito tempo a importância da atividade física na nossa vida. Nós sabemos, né, a diferença da atividade física, que é qualquer atividade que nos tira do sofá. Mas, por outro lado, o exercício é aquela atividade estruturada, isso não se tem dúvida. Mas cada vez mais nós estamos falando da importância do músculo na nossa saúde. E justamente eu te convido a falar para nós aqui por que o músculo hoje nós sabemos que ele é tão importante, justamente para as pessoas que buscam saúde, para as pessoas que buscam envelhecer de forma saudável. Conta um pouquinho para nós, por que a gente deve olhar para a saúde muscular? Então, eu gosto de falar assim que o músculo e o nosso e o movimento, enfim, né? Ele é importante porque a gente nos põe de pé, né? Nos põe fortes. Nós nascemos para o movimento, senão a gente ia nascer. Eu gosto de brincar, né? Nós nasceríamos uma planta se não fosse para a gente se movimentar, né? Então, é isso que a gente tem que fazer ao longo da nossa vida. A gente tem duas pernas, dois braços, que é para mexer, para o sangue circular melhor, para a gente ter uma melhor cognição. Aí, eu vejo que muitas pessoas falam, né, que quando crianças ou quando eram jovens ou pais, era outra estrutura, era outra saúde, e hoje em dia as pessoas estão adoecendo e elas não estão se dando conta, né, que elas estão produzindo muito, mas estão deixando o corpo de lado, e não só o corpo. Aí a gente começa a entrar na questão do estilo de vida, né? Que sim, produzem, né? Mas deixam muitas lacunas aí na questão de respiração, alimentação, aí vai ficando tudo de lado, né? Aí foca no Uhum. trabalho, né, ou no desenvolvimento, e essa questão do corpo e de outras questões aí vão ficando de lado. Então, a musculação em si, né, a parte do músculo no sentido de caminhar, da pessoa, ela acha assim que, se eu for para academia é que eu vou ter um resultado, né? Se eu for fazer uma coisa que eu não gosto, e não, é muito mais simples, né? É trazer o movimento para a pessoa, é trazer o simples caminhar por 10 minutos, já vai fazer todo o teu sistema trabalhar melhor, né? Oxigenar o teu cérebro, e assim a gente vai conseguindo ter um ganho de saúde melhor, né? Depois a gente pode especificar em cada ponto aí o tipo de treino, o que eu posso fazer, o que eu não posso, né? E aí a gente vai trazendo isso.
essa questão da saúde como um todo, porque acho que no passado se falava muito da importância do aeróbico, né, do cardio. Hum, E cada vez mais hoje nós sabemos que os exercícios de força e resistência, que vão nos ajudar justamente na saúde muscular. Candice, Eu acho, assim, que é muito interessante a gente notar que na medicina não tem uma especialidade em músculo, né? A gente tem osso, tem pele, tem intestino, mas não tem especialidade muscular. Quem é que vê o músculo, né? Então, se o neuro vê uma parte, o reumato vê uma parte, mas a gente não tem essa especialidade. E agora, quando a gente está falando em saúde, a gente vê que o músculo, ele é um órgão também do nosso, não, do nosso metabolismo, né? Então, assim, ele é um grande depósito ali de gordura também. Ele é um depósito não de glicogênio, mas ele regula muito, muito o metabolismo do glicogênio. E a gente hoje em dia está vendo que a resistência à insulina e a síndrome metabólica, que são essa desregulação do metabolismo da glicose no nosso corpo, está envolvida numa, assim, ó, vou te falar assim, quase todas as doenças crônicas, de tipo assim, de diabetes, câncer, demência, vai por tudo, né? E o que eu falo muito para os pacientes hoje em dia também é que o músculo, ele é o único depósito que a gente tem de proteína no nosso corpo. Quando a gente fica doente, para fazer célula inflamatória, nosso corpo usa proteína. Então, a gente pega os pacientes que ficam hospitalizados uma semana, eles saem tudo molenga do hospital, porque o corpo consome essa proteína de um jeito absurdão. E eu falo para a gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente tem que ter depósito de proteína no corpo, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer com a gente. Então, a gente tem que ter esses depósitos para a gente sair bem das coisas depois, né? E o único lugar que tem depósito de proteína no corpo é na musculatura. Então, não tem como ser saudável sendo, a gente chama, aqui o termo na medicina, sarcopênico, quer dizer assim, com pouca proteína no corpo. A gente tem que ter essa proteína. verdade. E cada vez mais, né, como a Candice falou, a gente sabe da influência do músculo. Claro que é óbvio na saúde intestinal, e é justamente o tema do podcast de hoje, mas não somente. Então, como a Candice falou, para as pessoas que justamente buscam, né, manter a sua composição corporal, mesmo que nós sabemos que depois nas mulheres pós-menopausa, os homens na andropausa, existe uma tendência de nós reduzirmos a massa muscular, é muito importante. Mas, como a Candice também falou, para a parte do sistema nervoso central, não é só na proteção das doenças neurodegenerativas, hoje nós sabemos que justamente os exercícios, né, ter uma musculatura saudável, ou seja, fazer exercícios também que desenvolvam a parte de força e resistência, ele também vai nos ajudar a produzir o BDNF, que é o fator, né, de crescimento neuronal, vai nos ajudar também na saúde mental. Os estudos mostram que as pessoas que fazem, aí, claro que o exercício como um todo, mas, e como eu disse, tanto cardio quanto exercício de força e resistência, mas nós sabemos que é importante na depressão, na ansiedade, e claro que na nossa saúde intestinal também, que nós já vamos falar a seguir. Então, ele é um forte aliado, e nós somos uma geração que está buscando, né, não só envelhecer, mas também envelhecer com qualidade de vida. E na verdade, né, gente, a gente não começa a perder massa muscular na menopausa, a gente começa muito antes, né? O pico de massa muscular é pelos 20 anos de idade. 20 e poucos, aos 30 nós já estamos perdendo. Já tá, o bonde já passou, né? Então, se a gente pega um idoso com pouca massa muscular, essa história começou aos 30 anos de idade ali para ele. Essa história não começou aos 50 e poucos, né? Claro. Denise, e você que é personal já há muitos anos, né? Já tem todo esse trabalho auxiliando as pessoas a trazer mais movimento para o seu dia. Tu acha que existe hoje uma conscientização? Qual é a tua ideia a respeito disso, né? Se nós compararmos lá quando tu começou a dar aula para hoje, assim, tu acha que as pessoas já estão buscando mais esse, não só o exercício como aliado na perda de peso, porque no passado se tinha muito essa ideia, né? Ah, eu vou fazer exercício porque eu tô com uns quilos a mais. Tu acha que hoje realmente as pessoas já têm mais consciência que, claro, o exercício vai nos ajudar na questão da composição corporal, mas os benefícios vão muito além. Compartilha com nós um pouquinho qual é a tua percepção a respeito disso.
falar disso, só voltando um pouquinho, pegando o gancho, que a gente falou sobre a glicose, né, e o músculo. Tem estudos já mostrando, até agora falando uma coisa bem prática, que se você fizer, digamos, depois do almoço, né, uma caminhadinha de 10 minutos, você consegue baixar o índice glicêmico, baixar essa glicemia que está aí circulante no teu sangue. Então, se eu tiver principalmente uma escada, que é até melhor, porque quando eu faço a contração muscular, eu uso esse glicogênio. Então, óbvio, se eu fizer uma corrida, melhor ainda, né? Eu falo uma caminhada, porque às vezes tu vai caminhar, vai almoçar, e aí tu não vai sair correndo por aí. Mas se eu tiver uma escada, melhor ainda. Então, quanto mais eu contrair esse músculo, mais eu absorvo essa glicose. Então, meu Deus, um diabético é assim, ó, é o primeiro remédio, né? Que ele tem, pensando nisso, que ele teria que fazer para ajudar a baixar, né, essa glicose. Então, só um parênteses aí para fazer para já ter uma prática. E o que eu faço? Caminha depois do almoço, depois que come, se movimenta. E depois sim pode deitar um pouquinho, né? Descansar. Mas então, falando do movimento, eu percebo sim que há, principalmente a gente fala de pessoas de meia idade, assim, que há um tempo atrás não procuravam tanto, né, a atividade física. Eu acho que há sim, embora haja uma grande parcela que está muito voltada para o trabalho, só que adoece muito mais cedo. E aí se obriga, né? Aí não é uma questão até de escolha, mas de precisar ir pelo fator de saúde mesmo, né? Que não tem outro jeito. Aí ele se vê obrigado a ir. Mas ok, ele inicia, e o ideal, né, seria você iniciar e aí pensa, né? Não faça algo também que não goste, né? Ou comece por algo que não goste. Pense no que seja mais tranquilo, mais leve para se fazer, e aí depois sim se passa a olhar por o ideal, né? Porque não adianta a gente pensar, o ideal é isso, mas eu nunca vou conseguir fazer isso, eu não consigo tempo, não quero, né? Porque muitas vezes as pessoas, eles ficam dando desculpas, mas na verdade não tem coragem de dizer eu não gosto, eu não quero. Ok, a gente respeita isso, mas dentro do que tu não quer e não gosta, tem o que tu precisa, né? Porque senão lá na frente a questão vai piorar muito, né? Denise, mas tem uma coisa que dentro do comportamento a gente costuma ajudar o paciente a parar e refletir. Eu odeio exercício, tá? Mas olha só, ok, tudo bem, já entendi, cria aquela barreira, né? A barreira. E muitas vezes, porque no estágio da mudança, a pessoa está lá na pré-contemplação, ela ainda não tem clareza da importância. Então, ela bota um monte de barreira. Não tenho tempo, não gosto, não nasci por exercício. E aí, tudo começa ok. Mas, pensando no sair do sofá, o que tu gosta de fazer? O que tu acha que não é tão ruim assim? Eu gosto de caminhar. Aí tu já viu, tá, mas então tem algum exercício que ele gosta. E alguma atividade ano passado? No passado eu dançava. Daí tu começa a ajudar a pessoa, porque ela tem aquela ideia de que exercício é igual a academia. E como muitas pessoas não gostam de academia, já bota não nasci por exercício. Então, como é importante nós primeiro acolhermos, né, que a pessoa, a fala dela inicial, mas aí tu ajudar ela a pensar que atividade física vai muito além de ir para a academia. E eu penso que esse é o nosso papel também, é ajudar as pessoas a entender que todo movimento conta, e quanto mais, melhor. E muitas vezes a gente começa, como tu falou, com 10 minutinhos de caminhada. Olha, quem sabe a partir de hoje, qual a distância da sua casa até o trabalho? Eu moro a 15 minutos, e você vai de carro? Sim. Quem sabe a partir de hoje começa a ir a pé? Pois é, quem sabe. Ou a escada, né, que eu digo que é uma forte aliada, porque ele é um exercício cardio, mas também ajuda na força dos membros inferiores, que a gente sabe que é um marcador importante de saúde. Que andar você mora? No terceiro. Acha que é possível uma vez por dia subir de escada? Sim, ótimo. Então, começar com essas pequenas doses homeopáticas de movimento. E aí que a gente vai evoluindo para os 150 minutos de aeróbico e 2 vezes o reforço muscular. Eu penso que é bem por aí, né, Denise? Nós respeitarmos, ao mesmo tempo, isso não é motivo para
pra gente, então não vou fazer, né? Gente, Candice. eu concordo com o que vocês estão falando, que tem que começar, né, de algum lugar, mas a gente sabe que caminhada não ganha massa muscular. E o que é importante Uhum, lá adiante, né, é massa muscular, é a gente ter uhum. músculo. Então, às vezes, os pacientes chegam assim, me falam assim, que caminham 2 horas por dia, 3 vezes a semana. Eu falo, não, tu não precisa fazer isso, tu precisa fazer musculação, tá? Então, assim, diminui essas 2 horas aí e vai fazer 45 minutos de musculação 2 vezes por semana. Porque, assim, o que é importante, tipo assim, claro que o aeróbico é importante e tudo mais, mas se a gente tá falando nessas coisas de ter músculo, né, e que a gente sabe que isso aí que vai fazer a diferença, tem que fazer alguma coisa, não precisa ser musculação em si, mas tem que fazer alguma coisa para ganhar massa muscular. Às vezes tu faz um Pilates Power lá, que tu vai ganhar massa muscular no Pilates Power, né? Mas o Pilates normal não ganha muita massa muscular também. Então, assim, às vezes, assim, até aqueles exercícios de core, que talvez a Denise até fale depois, aquilo lá é um horror, entendeu? Aquilo ali, tá, às vezes ajuda. Mas e que nós estávamos falando antes, eu acho que 2 coisas podem nos motivar. Um é o amor, o outro é o ódio, né? Então, assim, às vezes tu quer, tipo, eu quero ter um envelhecimento saudável, quero brincar com os meus netos, né? Aquilo ali é uma coisa que te motiva a mudar teus hábitos. O meu pai tem 72 anos, ele joga vôlei com meus filhos, entendeu? E ele é o melhor jogador de vôlei da casa, tá? Tirando meu irmão, talvez, tá? Mas então, assim, isso é uma motivação de amor. Assim, eu quero, né? A outra motivação que me motiva a fazer exercício, até nós estávamos brincando antes, é o ódio, tá? Eu não quero ser uma pessoa que, tipo assim, faça o meu filho ter que cuidar de mim aos 60 e poucos anos. Eu quero ter autonomia, eu quero conseguir levantar da cadeira, eu quero continuar viajando até os 95 anos, se for possível, entendeu? Então, eu sei que eu vou ter que ter uma boa musculatura para isso, né? Então, o que me motiva é que eu não quero ser uma velha entrevada, tá? Eu quero ser uma velha, assim, ó, top das galáxias. Então, eu vou na academia por causa disso, tá? E toda vez que eu penso, tá chovendo, tá frio, eu penso não ir, eu penso, cara, isso aí é, tipo assim, tem que pensar no teu futuro, entendeu? Eu vou claro, na força do ódio, mas vou, tá? Então, assim, independente, assim, de onde a gente começa, eu acho que a gente pode começar com coisas pequenas, mas o objetivo tem que ser, em algum momento, a gente ganhar massa muscular. A gente não pode ficar com o objetivo de caminhar 20 minutos todos os dias. Isso aí não vai fazer tanta diferença no futuro, sabe? Mas, Candice, por isso que a recomendação da OMS, da Sociedade de Cardiologia, isso a gente tem consenso. É 150 de aeróbico e 2 vezes de exercício de força e resistência, né? Isso é o nosso... Sim. E que, claro, quem precisa perder peso, o ideal é aumentar, além dos 150, né? Chegar mais próximo ali de 200, 300 minutos de aeróbico. Mas o reforço muscular, e depois dos 65, ainda vem os exercícios de equilíbrio, né? E de tipo pilates, yoga, de flexibilidade e equilíbrio. A partir dos 65 seria no mínimo 150 de cardio, 2 vezes de exercícios de força e resistência e 2 vezes de flexibilidade e equilíbrio. Eu digo, por isso que essa idade a gente tem que estar trabalhando menos, né? Para poder ir para a academia todos os dias. Falando um pouquinho, então, agora dessa parte assim, como que eu aumento a minha massa muscular, né? Como que é essa musculação que todo mundo fala? Então, a gente pode ter 2 olhares. Um é o olhar de sim ir para dentro da academia e aí trabalhar os grupos musculares, o bíceps, o tríceps, as costas, o ombro, pensar no corpo como um todo, né? Porque não adianta só às vezes os homens vão lá e querem ficar fortão e aí só trabalha peito, peito, peito e esquece das costas. Por quê? Aí vem assim, mas por que eu tenho que trabalhar costas? Porque, principalmente uma pessoa, vou falar de um idoso que é o que mais acontece, mas vai se abaixar para pegar algo e aí ele cai, porque ele não tem força para voltar, ele não tem força nas costas, né, paravertebrais. Então, isso já é uma grande resposta por que eu tenho que fazer, né? Então, ou você vai para lá e aí faz um exercício resistido.
ou seja, vai ter que colocar uma sobrecarga. Óbvio que tu vai começar com a força do teu próprio corpo, fazendo mais repetições, né? E depois, com o passar do tempo, você vai colocando uma sobrecarga. Dentro dessa questão da sobrecarga, o que a gente tem que também estar muito atento, que hoje eu vejo muito nas academias e eu sou muito contra, é tu ir treinar olhando o celular, né? Então, tu faz lá uma série de bíceps, e aí o intervalo que deveria ser 45 segundos, dependendo do peso que tu vai usar, às vezes até mais, tu tá fazendo um treino de força, tu tem que fazer um intervalo bem maior. Aí a pessoa esquece da vida, e aí aquele treino, aí ela tem a impressão assim, poxa, nossa, hoje rendeu, fiquei 1 hora na academia, mas ela treinou 15 minutos, porque o restante foi intervalo e distração. Uma coisa é fazer uma flexão de braço com intenção. Tem estudos com eletromiografia mostrando a pessoa concentrada fazendo o movimento e a pessoa distraída fazendo o movimento. A tensão que o músculo exerce é muito menor na pessoa que fica distraída, ou seja, eu estou fazendo aqui 15, 20 repetições, mas eu não estou prestando atenção, estou olhando para o meu celular, para minhas mensagens, está quase que não adiantando nada, ao ponto que eu posso até não ter uma sobrecarga na mão, mas se eu estou concentrada aqui, eu posso fazer isso na prática. Vocês podem fazer aí, concentra a força e aperta esse bíceps. Cara, dói muito, parece que eu tenho 10 quilos no meu braço. Então isso funciona muito. Então eu posso às vezes colocar esses 10 na mão, mas eu faço de uma forma que eu não coloco a força, que eu não intenciono, eu preciso intencionar. Eu estou subindo uma escada, eu estou intencionando a minha força no calcanhar. Aperto o calcanhar no chão, empurro o corpo, sabe? Aperto o calcanhar, não é bater, é apertar o calcanhar e sentir aquela força. É outro treino, é totalmente diferente. Então, uma coisa que as pessoas têm que cuidar agora na hora de fazer a musculação é prestar atenção no movimento, a sobrecarga, então, que tem que ter sempre um crescimento, porque senão o músculo estabiliza e ele acostuma, é que nem fazer a caminhadinha. Às vezes, se eu nunca faço nada, eu vou fazer uma caminhadinha de 10 minutos, eu canso. E aí eu adapto, aí eu preciso de 15, eu preciso de 20, eu preciso de uma lomba. Pode caminhar, não tem problema. Mas eu gosto só, começa assim. Mas procura então pegar alguma rua que tenha um aclive, procura subir uma escada. Por quê? Porque tu vai mudar os estímulos e é isso que o corpo precisa também. Ele precisa quebrar isso para ele, senão ele vai continuar naquela homeostase ali. Então a sobrecarga. Pensando, não, eu não gosto de academia, eu não quero ir para academia, não tenho tempo. Então o que tu vai fazer? Vai sentar e levantar de uma cadeira, vai agachar, vai descer. Ai, mas aí o que eu tenho em casa? Pega uma mochila, coloca alimentos ali, faz uma sobrecarga, né? Ou começa com o peso do corpo, depois coloca, desce segurando um peso. Ai, mas para que faz isso? Que besteira. É para você ir ao banheiro e conseguir levantar do vaso sem ajuda quando você for mais velho. Tem gente muito jovem ainda que já está com dificuldade, não senta no chão. Quem é que senta no chão e levanta sem usar as mãos? Faça o teste. Você deveria sentar e levantar do chão sem usar as mãos. As pessoas vão perdendo a função, porque não usa. E aí vai perdendo mobilidade. No momento em que você começa a praticar isso todos os dias, ou a cada 2, 3 vezes na semana, você começa a ficar mais flexível. Eu não consigo, mas você vai treinando, você adquire habilidade. E aí, se você for mantendo, fazendo sempre, você vai mantendo essa habilidade. É muito simples, né? É muito simples, só que a pessoa às vezes gosta de dar aquela desculpa. Eu não sei o que fazer. Eu tenho que trabalhar membro superior. Não precisa ter uma anilha, um pezinho. Faz um apoio. Todo mundo sabe o que é um apoio. Mas eu não consigo fazer um apoio no chão. Começa na parede, de pé. Começa de pé. Não tem a força da gravidade, não tem nada. É bem fácil. Tá ficando fácil. Bom, então tu inclina um pouquinho o corpo. E vai. Agora inclina no braço na cama e faz o apoio. Agora tá fácil. Bom, agora vai pro chão. Coloca o joelho no chão e os braços. Meu Deus, o apoio é um exercício muito completo para membro superior. E ajuda também a questão de cardiovascular.
O teste de preensão manual mostra que se a pessoa tem preensão manual baixa, ela tem muito mais risco de ter problema cardíaco. Então, faz apoio. Se tu fizer 10 apoios todos os dias e fizer 15 a 20 agachamentos, cara, já é saúde. Tu já vai deixar de ser uma pessoa com problemas ali no futuro de não conseguir se levantar do vaso, por exemplo, né? Então, é muito simples. Só que a pessoa faz eu preciso 1 hora na academia. Não, precisa prestar atenção e fazer. Coloca uma sobrecarga e faz pouca repetição. Pronto, tu vai estar ativando muito mais esse músculo do que ficar meia hora lá sem carga, fazendo um monte de repetição, que é importante também para o exercício de resistência, mas eu preciso treinar a minha força. Sempre precisa ter um treino de força. O que é força? É fazer força mesmo. Não adianta ir lá cansa. Cansa, mas é para cansar mesmo. Tem que cansar, tem que ser... não conseguir fazer quase. Pronto, aí tá legal. Mas aí, Denise, eu lembrei muito como é que eu comecei contigo, né? E eu tinha uma bastante resistência de ir para academia fazer musculação nessa época. Foi na época da pandemia, onde eu contactei, né? Nós estávamos na época de lockdown e a gente sabe como foi desafiadora aquela fase. Daí, nessa época, eu conheci o trabalho da Denise, eu chamei ela para começar a nos treinar aqui na nossa casa. Lembra? Então, nós ficamos 1 ano treinando aqui na nossa garagem. E a Denise trazia algumas coisas, enfim, trazia pezinho, trazia alguns materiais para nós trabalharmos, mas o trabalho principal era com a força do meu corpo. E aí chegou um determinado momento que passei a gostar mais daquele movimento, e foi daí que tu me sugeriu, tá, agora eu acho que tá na hora da gente pensar de ir para academia, porque é bem que tu falaste, a musculatura vai acostumando. Então, essa ideia de começar por etapas, né? Eu começo a fazer o exercício em casa. Tá, agora eu já vi que antes era difícil, já ficou bem fácil. Quem sabe agora eu vou me desafiar a colocar mais peso. Então, agora eu vou buscar ajuda de um profissional. Essa ideia de pequenos passos parece que ela é mais efetiva do que a gente começar com grandes metas. Muitas vezes a pessoa já vai para academia, né, já vai direto para academia, daí já acaba voltando com dor, e aí se não é bem orientado, se não faz um bom alongamento, acaba, entre aspas, passando da dose, e aí com dor, contratura, justamente ali no início, onde a pessoa ainda não tem o hábito, tem uma chance muito grande dela não dar continuidade. Então, essa ideia de pequenas doses, como tu está falando, pelo menos para mim, e na literatura também, né, na ciência do comportamento, isso faz muito sentido. E, na verdade, eu queria falar 2 coisas. Uma que eu acho muito interessante isso de, tipo assim, realmente prestar atenção no movimento que tu tá fazendo. E, às vezes, assim, eu vejo que eu na academia, eu gosto muito de conversar, né? Eu fico lá batendo papo e eu não levo celular, nada. Eu vou batendo papo mesmo. E quando eu vejo, realmente, eu não tô prestando atenção no movimento, né? Que nem uma... E eu acho, assim, quando a gente percebe quando, assim, a gente já tem que mudar de nível quando a gente não tá tendo fadiga muscular. Então, tu faz lá os 10 movimentos e tu não cansa o músculo no final dos 10 movimentos. Bom, o que tu pode fazer daí é fazer mais, até tu sentir que o músculo começa a cansar, ou dizer assim, olha só, tá na hora de aumentar o peso, porque eu não sinto mais o meu músculo cansando, né? Então, eu acho isso uma coisa interessante. E a outra coisa que tu começou a falar, que assim, a gente, na medicina, a gente não costuma testar muito a função muscular dos pacientes. Essa aqui é a verdade, tá? Não é uma coisa que tá na rotina. E tu falou várias coisas que são testes que dá para fazer. Um deles é o do sentar e levantar no chão. Tu conseguir sentar e levantar no chão sem apoiar. E daí, se tu tem que apoiar, eles marcam ali onde é que tu apoia, o que tu apoia, que é um dos testes. O outro teste é sentar e levantar da cadeira em 30 segundos, ver quantas vezes tu consegue sentar e levantar da cadeira. Tem um outro teste que é sentar e levantar da cadeira e sair andando, tá? E o outro teste que tem é o teste de caminhada em 6 minutos, ver quanto tu consegue caminhar em 6 minutos, né? Que daí eles vão num corredor que fica caminhando de um lado pro outro em 6 minutos. E o outro teste que tu falou, que é o que tá mais se usando hoje em dia, talvez porque é o que menos depende, assim, da gente ficar ali com o paciente, é a força de preensão, que tu tem um dinamômetro
que é tipo, sei lá, nem sei como explicar, né, Estela? Um hand grip, isso aí. E daí tu aperta, né? E tem que fazer com as duas mãos e tudo mais. E eu acho que a Estela até tem no consultório, né? E eu comprei um dinamômetro uns anos atrás e levei para o ambulatório lá da medicina para a gente fazer nos pacientes com doenças hepáticas. A gente fez um trabalho. E o que a gente viu é que a idade está muito relacionada com a perda de força e ser mulher, né? Ser mulher muito mais que os homens. E a doença hepática, o grau da doença hepática não estava relacionado com a perda de força. Então, assim, os pacientes que eram cirróticos leves e os pacientes que eram cirróticos graves, eles não tinham alteração entre eles. Mas ter mais de 70 anos e ser mulher estava relacionado com a perda de força. Perfeito. E tem uma questão, Candice, que eu acho bem importante nós falarmos aqui, porque quando a gente fala em saúde do músculo, hoje não se tem dúvida da importância da nutrição. E já faz bastante tempo que nós temos, nós sabemos da nutrição esportiva, hoje nós temos colegas da nutrição que se dedicam à nutrição esportiva, porque a gente sabe, quero ter saúde muscular, eu preciso ter uma boa nutrição, eu preciso nutrir esse músculo. O que é mais recente na literatura é justamente a influência de um intestino saudável para que eu tenha boa musculação, né? Boa capacidade muscular. E aí, justamente, Candice, eu te convido a nós falarmos aqui, compartilharmos um pouquinho com os nossos ouvintes, né? O porquê que hoje se fala do intestino eixo e músculo, afinal, qual é essa relação do intestino? Olha, eu acho que a gente primeiro tem que começar falando o que entra, né? Porque como a gente falou antes, o músculo ele é feito de proteína. Então não tem como a gente fazer músculo em cima a partir de carboidrato nem de gordura. Isso não existe, né? Então a primeira coisa é que a gente tem que botar proteína para dentro do nosso corpo, né? E assim, as proteínas elas são feitas de aminoácidos. Então o que acontece? A gente tem 20 aminoácidos, 9 são aminoácidos que são essenciais que nosso corpo não produz, que a gente tem que pegar da dieta. Então não adianta também a gente sempre ter a mesma fonte proteica, porque a gente sempre vai ter os mesmos aminoácidos, a gente não vai ter essa diversidade. Então eu acho que o ideal é que a gente tenha várias fontes proteicas para colocar aminoácidos diferentes, né? E fazer um músculo de qualidade. Porque além da quantidade de músculo que a gente está falando, existe também a qualidade do nosso músculo, né? Então não adianta sempre a gente ter a mesma fonte. Bom, daí começa, eu e a Estela já falamos isso 1 zilhão de vezes, tá? Gente, quem comeu carne na vida sabe, carne a gente tem que mastigar, tá? Carne, a digestão ali no nosso estômago, ela é mega lenta. Aquelas fibras que a carne tem, os nossos dentes que tem que romper as fibras para o ácido conseguir chegar ali, para as enzimas conseguir chegar ali. Se a gente não rompe aquela fibrazinha da carne, aquilo demora um século no estômago. Então, assim, para a gente ter uma boa digestão de carne, a gente tem que mastigar. E daí entra outro problema ali, principalmente dos idosos, que às vezes ali a parte da dentição está muito ruim. Então, eles acabam comendo menos carne porque eles não conseguem mastigar direito, né? Então, é muito importante que a gente mastigue bem a carne. Quando chega no nosso estômago, quem começa a digestão é o ácido clorídrico do estômago, e a gente tem um segundo problema, que é aqueles pacientes que usam o inibidor de bomba de prótons há muito tempo, que tem menos ácido. Então, a digestão já não é tão boa, tá? E daí, depois disso, quando chega no nosso intestino, ainda tem a parte ali da absorção das proteínas, e a gente já sabe hoje em dia que tem bactérias que elas fazem esses aminoácidos que a gente precisa também. O triptofano é um aminoácido que pode ser feito por bactérias. Então, dependendo das bactérias que a gente tem outras fontes, assim, proteicas, tá? Sem falar, assim, gente, que para fazer músculo não precisa só de proteína, a gente precisa desses micronutrientes também, precisa de vitamina do complexo B, precisa de vitamina D, a gente precisa desses outros micronutrientes também para fazer uma musculatura de qualidade. Então, eu acho que, assim, tudo começa com a nutrição. E existe, assim, já recomendações de uma quantidade mínima que a gente precisa de comer de proteína por dia, né? Que eu acho que é 0,8 gramas por quilo. Só que, assim, para ganhar massa muscular, precisa mais do que isso, né?
Isso aí é quantidade mínima, né? Se a gente pensar em ganhar massa muscular, a gente precisa comer pelo menos, acho que 1,5. Isso é 1,2 a 1,8 as recomendações. Isso Por aí, quilo, né? né? De peso. Isso. Então, mas aí, assim, não sei se tu quer falar mais ali da parte da microbiota, Estelinha. Então nós sabemos que a alimentação ela é fundamental, mas qual é a maior superfície de contato com esse alimento? É justamente o intestino, é ele que vai absorver. Porque não adianta ter uma alimentação balanceada se o intestino, a permeabilidade dele está alterada e você não tem boa saúde intestinal. E o que é ter boa saúde intestinal? Nós temos ali três fatores principais. Uma é ter essa microbiota, que são esses, como a gente já conversou várias vezes aqui, esse é como se fosse, eu digo, um ecossistema dentro do nosso intestino. São 100 trilhões de micro-organismos que habitam justamente o nosso trato digestivo. Então, elas estarem em equilíbrio entre nós temos as boas, as não tão boas. Justamente essa diversidade, 500 a 1.000 diferentes gêneros, é importante para nós, é um marcador importante de saúde intestinal. Além disso, a permeabilidade, porque o intestino, como eu disse ali, ele precisa ser permeável para absorver, inclusive, os aminoácidos, os nutrientes que vão nutrir esse músculo. Então, a permeabilidade intestinal, ela deve acontecer. O problema é quando tem um aumento da permeabilidade por conta dessa alteração na barreira intestinal, como se fosse um mecanismo de proteção, onde começa a penetrar na nossa corrente circulatória toxinas, substâncias que não deveriam. E o terceiro fator, né, que indicaria saúde intestinal seria justamente a produção dos ácidos graxos de cadeia curta, que é um importante nutriente, não só para o nosso intestino, mas também parece que os ácidos graxos de cadeia curta têm uma ação lá no nosso músculo. Então, se nós não temos uma boa saúde intestinal, não adianta nós focarmos só na nutrição. Eu digo, é uma via de mão dupla. Então, uma nutrição boa vai nos ajudar a ter um intestino saudável, que vai nos ajudar a ter um músculo saudável. E aí, por outro lado, também os estudos mostram que o paciente que faz exercício, né, com uma regularidade, inclusive, né, visando a saúde muscular, ele também, a atividade física, ele tem um impacto importante na microbiota intestinal. Como eu disse, ele é realmente um ciclo virtuoso, onde um acaba ajudando o outro. Quer falar, Denise? Falando sim, tu falaste, né, então ali falando da alimentação, e que eu percebo e imagino vocês muito mais do que eu, porque as pessoas estão me relatando assim, eu tô cansada, eu tô com baixa energia, não consigo me concentrar, eu não consigo emagrecer, o meu metabolismo tá lento, então aí, eu acho que eu vou no médico pedir uma vitamina, acho que é falta de vitamina, não sei. Gente, eles não se dão conta que o corpo está inflamado, isso é inflamação, isso é corpo inflamado porque não se alimenta, não, só se alimenta, não se nutre, né? As pessoas não estão se nutrindo. E aí o que elas precisam, e aí é a questão como é que esse intestino vai ajudar a desinflamar esse meu corpo a funcionar bem. Se eu não nutro ele, eu acordo como um pão branco com margarina. Aí depois, ao almoço, eu não coloco verdura e nem fruta e nem nada porque eu não gosto. Então eu como uma massa ou um nissin lá porque eu tô com pressa. E aí eu não tomo água, que o meu corpo é feito 70% de água, e aí eu não tomo água, né? Então como é que esse intestino dá conta, né? de processar tudo isso? Então, é isso. Então, a pessoa assim, eu tô muito cansada, eu não sei, eu acordo já cansada. E aí ela quer olhar para um monte de coisa e não olha para o mais óbvio, que ela não se alimenta, ela não se nutre, né? Eu acho que esse é um ponto bastante importante de alertar as pessoas também, porque, cara, ninguém se dá conta do mais óbvio, né? Eu estava falando o mês passado num congresso de oncologia, né? E aí eles relatando assim, que o exercício, a importância que é, né, a nutrição é 35% é a alimentação na questão de como que eu posso ter um câncer, né? 5% só é genético. Aí as pessoas, é a genética. 5% é genético. 5% é mutações, é outros fatores.
e 90 é estilo de vida, e desses 90, 35 é alimentação. Será que eu preciso olhar para a minha alimentação ou não, né? Será que eu preciso cuidar do que eu coloco para dentro ou não? Como que então eu não inflamo o meu corpo? Cuidando do que eu coloco para dentro. Mas, Denise, tem uma coisa cada vez mais eu tenho clareza. O óbvio precisa ser dito. Hoje eu, gastroenterologista, qual a maior intervenção que eu faço no meu consultório? A Candice deve também já ter se dado conta. Um dos grandes, eu digo, divisor de águas na saúde digestiva do meu paciente é quando eu paro e pergunto para ele: como é que é a sua mastigação? Você come rápido ou devagar? Aí a pessoa, opa, eu fui no gastro atrás de um remédio mágico para melhorar meu estufamento, para melhorar o meu refluxo, e ela está me perguntando como é que está minha mastigação. Opa, não, doutora, eu como em 5 minutos. E aí, quando a gente explica a importância, como a Candice falou, de mastigar a comida para quebrar o alimento, a pessoa entende, ela passa a fazer isso. Pronto! Não digo que cura todos os sintomas, mas grande parte do sintoma melhora. E aí, é isso que tu falaste, o óbvio precisa ser dito, porque no mundo hoje das pessoas hiperconectadas, no mundo hoje de obesidade de informação, no mundo hoje onde tem toda uma mídia querendo vender um produto mágico, que tu vai ficar com teus músculos, as pessoas não param para pensar que elas têm uma série de ferramentas para cuidar melhor de si. Ficar buscando lá no externo e não se dá conta do que eu posso fazer. Eu queria falar um pouquinho essa parte da energia, né? A gente tem uma organela nossa célula chamada mitocôndria, tá? E a mitocôndria é a fábrica de energia do nosso corpo. Então, quando a gente tem 9 anos, as mitocôndrias estão bombando nas galáxias. Então, eu olho meu filho, ele fica correndo que nem um louco dentro de casa. Eu fico pensando, meu Deus do céu, tira a pilha desse guri, né? No que a gente vai envelhecendo, a nossa mitocôndria vai envelhecendo também. E ela vai, produzindo menos energia. Até aí, tudo bem. Isso acontece na vida. O que acontece? O nosso músculo, as mitocôndrias dele funcionam. Não vou falar que funcionam mais, tá? Mas o nosso músculo ele é também um reservatório de mitocôndrias no nosso corpo. Quanto mais músculo a gente tem, adivinha, mais mitocôndria a gente tem, né? Então, mais energia. Exatamente, mais energia a gente produz. Quanto mais músculo a gente tem, mais energia a gente produz. E isso que a Estela falou dos ácidos graxos de cadeia curta, que são, na verdade, produzidos pelas nossas bactérias intestinais, as bactérias boazinhas, que a gente já falou que são as comensais, na verdade, as comensais não, as simbióticas, esses ácidos graxos de cadeia curta, eles estimulam a produção de energia pela mitocôndria, eles estimulam a produção de ATP pela mitocôndria. Então, quando a gente tem bactérias que produzem bastante ácido de cadeia curta, esses ácidos, além de estimularem também a produção de músculo no nosso corpo, o anabolismo, que a gente chama, eles também estimulam a produção de ATP. E quanto mais exercício a gente faz, mais assim, não é uma curva reta, mas assim, a gente fazer exercício, a gente estimula as bactérias a produzirem ácido de cadeia curta. O ácido de cadeia curta estimula a produção de músculo. Daí a gente isso é uma coisa que vai seguindo assim. Então, assim, a gente tem os produtos bacterianos que a gente produz estimulam o nosso músculo a crescer, tá? E fazer exercício estimula bactérias simbióticas na nossa microbiota, tá? Então, quanto mais exercício, e mais isso também, eu vou falar agora um pouquinho, a gente estimula a produção de bifidobactérias, de Akkermansia, que está na moda, de rosebúria, tá? Então a gente estimula a produção dessas bactérias. O que acontece? Do bem, tá? Isso se acha que porque assim, quando a gente faz exercício, tem um desvio ali do sangue mais para nossa musculatura e sai um pouquinho de sangue intestinal. Isso dá um pouquinho de isquemia no intestino. É uma coisa assim, muito, né? Transitória. Diminui um pouquinho o oxigênio do nosso intestino. Isso estimula essas bactérias que não usam oxigênio a crescer,
Então, por isso que estimularia essas bactérias a crescerem. A falta de oxigênio no intestino estimularia essas bactérias a crescerem. Pois bem, só que assim, existe também um ponto que causa mais sofrimento intestinal e daí fica ruim, a microbiota piora. Então, se a gente pegar assim, maratonistas, as pessoas que, tipo assim, fazem muito exercício, tá? Isso aí, normalmente essas pessoas têm desbiose. Normalmente tem, porque passa do ponto, assim, o estresse causado no corpo faz com que tenha ali uma morte de bactérias simbióticas, tá? Boas. Então, o exercício para nossa microbiota ele é bom até certo ponto. Depois que passa, né, ele já não é mais tão bom. Mas essas pessoas têm que fazer acompanhamento com nutricionista e coisa e tal, para não deixar isso acontecer, né? Mas então existe esse ponto ali que talvez não seja mais tão bom o exercício, quando o exercício é muito extenuante para o nosso corpo, ele já não é mais tão bom para o nosso intestino, né? Mas a gente sabe de uma forma geral, né, Candice, que, como tu falaste, é os extremos, né, que pode ser prejudicial. Assim como também a questão da proteína, porque nós temos ali, como nós falamos, né, aquela dose de 1,2 a 1,8, mas os estudos mostram que não adianta tu ficar comendo só proteína. Isso não vai justamente fazer com que tu tenha mais saúde muscular. E justamente gostaria, nesse momento, que a gente entrasse mais nessas questões alimentares, né? Eu até te falar, Estela, porque assim, eu não entendo muito disso, né? Mas tu poderia explicar um pouquinho a diferença entre a proteína animal e a vegetal, né? Perfeito. Então, antigamente se tinha a ideia de que nós precisávamos ter fonte de proteína animal para ter saúde muscular. Antes de nós sabermos a importância, o impacto da saúde intestinal na saúde muscular. A partir do momento que os estudos começaram a mostrar que existe sim essa relação, que eu preciso me preocupar com o meu intestino saudável para que ele absorva esses nutrientes que vão justamente agir nas células do nosso corpo e especificamente aqui ali no miócito, no músculo. Pois bem, e aí qual tipo de proteína que nosso intestino gosta? Que aumenta a diversidade da microbiota, que nutre o nosso intestino. É justamente as proteínas de origem vegetal. Se tinha aquela ideia de que a proteína de origem vegetal ela não era completa, isso realmente faz sentido e não faz. Por quê? Por exemplo, o feijão, né? Que para nós aqui brasileiros eu digo que é uma excelente fonte de proteína de origem animal, vegetal. O feijão, ele tem todos os aminoácidos essenciais, que são esses que não são produzidos pelo nosso corpo, exceto um deles, que tu encontra no arroz. Um não tem lisina e outro não tem metionina. E aí, por isso que a combinação arroz-feijão, ele tem todas os aminoácidos essenciais que nós precisamos. Claro que se comer só feijão, tu não vai conseguir, mas se tu combina com arroz, por isso que dentro da questão da nutrição, né, plant-based, dessa alimentação mais baseada em plant-based, não é dieta vegetariana, nada disso, mas é a base, é como se fosse a dieta do Mediterrâneo, ela é uma dieta plant-based, a base da alimentação vem das frutas, das verduras, dos legumes, do arroz, do feijão. Come carne? Come, mas não é o centro da alimentação. Então, hoje nós sabemos que as proteínas de origem realmente vegetal, elas nutrem o nosso intestino. E pensando na saúde muscular como um todo, sim, e os polifenóis, esses outros micronutrientes que estão presentes nas proteínas de origem vegetal também são importantes. Então, as leguminosas, como eu falei, feijão, lentilha, grande bico, é que eu sempre gosto de, quando eu falo do feijão, grande parte dos pacientes do consultório me dizem, doutor, eu gosto de feijão, eu amo feijão, mas eu parei de comer porque me estufa. E aí, quando eu explico para eles como é que é a técnica de remolho, como é que você cozinha? Ah, eu coloco de molho com um pouquinho d'água. Não, técnica do remolho, você precisa colocar o dobro da água, deixar 24 horas para conseguir justamente eliminar o fitato. 12 é 24, não precisa 24. Mas o principal meio quilo de feijão é o dobro de água, porque as pessoas têm o hábito de colocar pouquinha água, absorve e aí não consegue eliminar o fitato. E aí, eu geralmente digo para os pacientes, se o feijão preto estufa, tenta o carioca, tenta o feijão vermelho. E aí tem um que tem menos fitato ainda, que é o azuki. Então, buscar as fontes de proteína também vegetal. Eu penso que também, né, quem disse,
essa coisa de variar os nutrientes, né? Isso é muito importante, porque tu vai trazendo diferentes, como nós falamos, eles vão se complementando, assim como eu falei do feijão com arroz. Estela, então existe uma tendência a indicar proteína de origem animal ou vegetal? Então, os últimos estudos têm falado mais da proteína de origem vegetal, justamente por conta da saúde intestinal. Mas é esse equilíbrio que eu acredito que conta, né? E o objetivo aqui é a gente tentar chegar aí a essa meta de 1,2. E claro que é importante a orientação, né, de um profissional da nutrição. Se a gente desconfiar que o paciente está sarcopênico, então, talvez também fazer suplementação de proteína, né? Porque às vezes é muito difícil tu colocar tanta proteína na dieta, assim, às vezes as pessoas dizem, não aguento mais comer, né? Então, Exato. Assim, hoje em dia a gente pode suplementar whey, pode suplementar essas coisas, né? Quando a gente desconfia que o paciente está em risco, pelo menos, ou está sarcopênico, né? A gente atende muito paciente com doença inflamatória intestinal, tu pega aqueles pacientes com doença de Crohn que emagreceram 30 quilos, adivinha? Tu emagrece 30 quilos, tu perde muita massa muscular. Então, às vezes, assim, nessa coisa de voltar a comer, eles não conseguem comer tanto, porque ainda estão com sintomas, talvez seja legal suplementar também, né? Exato. Por isso que é importante essa orientação. Mas essa a ideia, nós tentarmos buscar esse equilíbrio entre as proteínas de origem animal e vegetal. Assim, e outra coisa que eu acho que eu falei agora que eu nem ia falar hoje, mas que eu acho que é importante, é que quando a pessoa está fazendo dieta, muitas vezes ela faz restrição calórica e restrição alimentar, e dela perde lá seus 10, 15 quilos e perde muita massa muscular junto. E se ela não estiver fazendo exercício junto com esse emagrecimento, isso é uma porta assim, escancarada para efeito sanfona. Porque ela vai ganhar peso de novo, não vai ganhar músculo, só vai ganhar gordura, né? Exato. Então, assim, quando a gente está fazendo qualquer tipo de dieta, tu tem que fazer exercício físico junto para não perder muita massa muscular, porque senão tu não segura o metabolismo. E até, inclusive, no congresso ano passado do Gut Brain, nós tivemos uma mesa sobre a questão do exercício físico e nos pacientes pós-bariátrica. E o pesquisador lá da USP, ele nos mostrou que se o paciente fez bariátrica e não faz exercício assim que possível, um ano depois, ele já tem, o metabolismo dele já volta a ganhar gordura, mesmo que ele esteja com menos peso, a composição corporal dele é desfavorável. E aí eu gostaria também de trazer uma informação que eu achei, eu quero trazer esse artigo e colocar ali das referências, que saiu um artigo recente que ele mostrava o impacto, era o impacto justamente da questão da menopausa no metabolismo. E aí nós trazemos aquela crença de que na menopausa nós ganhamos peso, nós temos o problema de ganhar peso é a menopausa. E o que esse trabalho nos trouxe? Que daí ele trouxe a seguinte relação, que na verdade as mulheres elas perdem o que as que não fazem exercício de força e resistência, elas perdem massa muscular, o músculo com pouca massa muscular gasta menos energia e aí ela tem mais tendência a ganhar peso. Denise, faz sentido? E é isso mesmo, né? Porque eu vejo muito, que eu sou meio um laboratório, né? Então, aí até falando nessa questão do estilo de vida, né? Anteriormente eu tinha aluna, e tenho até hoje, né? Tenho sempre, né? Ai, mas eu não consigo emagrecer, né? Não consigo, sei lá, ganhar massa. Aí eu, poxa, bom, vou testar, vou fazer, então, essa periodização. Vou trabalhar mais peso, mais repetição. Sempre que eu mudo algo, eu conseguia ter o resultado. Olha, aqui eu emagreci, olha, aqui eu ganhei massa. Daí, bom, vou aplicar com o meu aluno. Poxa, não dava resultado. Mas, meu Deus, eu fiz o mesmo treino que eu, né? Aquela coisa. Não, mas eu repliquei o meu treino. Como que ele não ganha? E aí, com o tempo, depois descobrindo, né, entrando mais na saúde funcional integrativa, que fui me dando conta, óbvio, não é só o treino. É a alimentação, é o estilo de vida, é o sono, que é mega importante.
contato com a natureza. Então eu fui vendo vários pilares que eu fazia e aí me dando conta, mas aquela pessoa não tem o controle, eu não sei o que ela faz, né? E aí eu fui percebendo, tá aí o segredo. Então não é o treino. O treino eu posso dar, é aquela coisa, o diamante ele vem pronto, tu só lapida. O treino é uma coisinha perto de tudo que tu tem ao teu envolto, né? Se eu não me alimento bem, se eu não me nutro, eu não dormi bem, como é que eu vou treinar legal? Eu posso dar o melhor treino da vida, mas a pessoa não dormiu bem, ela não vai desenvolver, ela não comeu legal, o intestino dela tá ruim, não tá absorvendo, não tem como, né? E é por isso e aí cada vez a gente vai vendo mais, porque a gente tá ganhando idade, né? Poxa, eu não tô vendo essas coisas todas que as pessoas relatam. É porque eu não consigo mais dormir. Eu tô ganhando muita massa gorda e tal, né? O meu percentual tá aumentando. É muito isso. É muito isso. As pessoas estão diminuindo, né? O seu movimento e não estão percebendo. Isso que a Denise falou chama resistência anabólica, né? Que é essa dificuldade de ganhar massa muscular. E daí, isso aí tá muito, muito ligado com resistência à insulina, né? Porque, na verdade, bom, primeira coisa que a gente estava falando antes, a gente tem que dar substrato para o músculo crescer, né? E o substrato envolve tanto proteínas quanto micronutrientes. Se a gente não tá dando substrato para o músculo crescer, ele não vai crescer. A segunda coisa que eu acho muito importante que a Denise falou, a parte do sono, né? O fato da gente dormir produz hormônios anabolizantes no nosso corpo. Então, quando a gente dorme, a gente produz hormônios para nossas células se multiplicarem. Então, se a gente não dorme, a gente não vai produzir aquele IGF-1, acho que é um hormônio anabolizante do músculo. Então, a gente tem que dormir. A terceira coisa é que realmente, assim, quando o nosso corpo está inflamado, como a Estela falou, assim, eu falo para os pacientes, tem um desvio de rota metabólica. Ele pensa assim, o que é mais importante agora? Eu me desinflamar ou eu criar músculo? Eu me desinflamar. Então, as proteínas que a gente está consumindo vão sendo desviadas para fazer células inflamatórias e a gente não faz músculo. Então, isso faz parte da resistência anabólica. Então, essa inflamação crônica de baixo grau, ela causa resistência anabólica, né? E se a gente pensar, quem tem resistência à insulina tem inflamação crônica de baixo grau. Ponto. Então, quem tem resistência à insulina tem doença muscular. Né? Elas estão conectadas. Tá? Então, quando a gente está com essa dificuldade, tipo assim, não saio daqui, não crio músculo, não tô com essa resistência anabólica, tem outra coisa acontecendo no corpo por baixo ali, né? Que a gente tem que talvez ver com uma lupinha melhor, sabe? Exato, é o todo, é o estilo de vida, né? Não é por isso, não é por nada que eu justamente cada vez mais trago isso para minha prática clínica, porque é o que faz diferença. E certamente olhar para a nossa saúde, como nós falamos tanto aqui, né? Como um todo, não olhar só para um pilar isoladamente. Claro que o exercício, e cada vez mais se entende, né? E os geriatras muito falam que se nós tivermos que escolher, vamos supor que eu não possa olhar para todos os pilares, buscando, né, das pessoas que buscam envelhecer bem. Como diz, né, o tema do congresso esse ano do estilo de vida foi vida além dos anos. Sim, nós queremos viver muitos anos, mas a gente quer viver, não sobreviver. E viver, com certeza, para que a gente viva, a gente precisa ter saúde. Mas se nós tivermos que eleger o exercício, é difícil dizer qual é o mais importante, mas ele é remédio para vários, né, como nós falamos aqui, para várias condições. Eu estou constipado, problema intestinal, faz exercício. Os pacientes com doença diverticular, para evitar diverticulite, que a gente indicou no nosso podcast de divertículos, quando disse, faça exercício. Para os pacientes com doença inflamatória intestinal, assim que eles estiverem em remissão, para manter a remissão, faça exercício. Você quer prevenir Alzheimer, quer prevenir problemas nas doenças neurodegenerativas, faça exercício. Depressão, guria. Exato. E até interessante, lembrando que a Denise tem um projeto muito legal sobre isso, a capa da Veja Saúde foi sobre o sofá, sair do sofá.
e onde justamente hoje nós sabemos que muito tempo sentado é o grande cigarro do mundo moderno. O impacto para a nossa saúde é tão maléfico quanto. Os estudos já estão equiparando. Por quê? Porque hoje nós somos uma população onde cada vez mais está onde? No sofá. E aí, justamente, agora até trouxe aqui a capa da Veja Saúde, que diz assim, ó, a capa da revista, horas sentados, anos perdidos. Horas sentado, anos perdidos. Aí vem muito... Hoje nós sabemos do comportamento sedentário, né, Denise, que é um grande... eu digo que é muito preocupante. As pessoas não têm... Mesmo as pessoas que vão na academia, se elas passam muitas horas do dia sentadas, elas têm comportamento sedentário. Então, como é importante nós estarmos falando coisas que para nós, que estamos aqui no dia a dia, ajudando as pessoas a construírem saúde, parece óbvio, mas para a população em geral não é. Olha só, trazendo um cálculo, então, para ficar mais... mas fica longe, não tenho tempo, né? Então, pensa só, a gente tem 1.440 minutos todos os dias, tá? Se a gente for ver na semana, a gente tem 168 horas na semana, tá? Ok, eu tenho 168 horas, então vamos tirar 8 horas de sono, que a maioria não dorme 8 horas, mas ok, vamos tirar 8 horas de sono. Me sobram 112 horas por dia para eu poder fazer ou me movimentar, trabalhar, viver. 112 horas. Aí eu resolvo que agora eu vou começar a me exercitar, então eu vou fazer 2 vezes vou me inscrever na academia, vou fazer uma dança 2 vezes por semana. Nossa, eu supra-sumo, eu não fazia nada. Pensa que tu fica 110 horas na tua semana, né? Digamos, sem fazer. Ok, tu trabalha, mas às vezes tu mal e mal se desloca. Tu levanta da cama, aí tu senta para tomar café. Aí tu levanta, tu senta no carro. Aí tu dirige até o teu trabalho, tu levanta só para sair do carro, senta no teu escritório, trabalha lá suas 7, 8 horas, às vezes mais. Levanta dali, vai para casa, senta no sofá, aí toma um banho e vai dormir. Olha a rotina. Fica no celular, ó. E aí eu tenho uma meia hora, 1 hora, aí eu fico no celular, mas eu não tenho tempo. Mas daí ficar no celular 1h30, 2, daí tudo certo. Então imagina, vocês acham que vai mudar muita coisa eu fazer 2 horas na semana, sendo que eu tenho 110 sem fazer nada? Sabe? Então quando a gente traz esse cálculo, gente, é uma coisa assustadora, né? De pensar assim, dessa desculpa, né? De não tenho tempo. Calma aí, não tem tempo, não tem... E outra coisa, a última, a gente pensa assim, ó. Pensa, o que acontece quando a gente deixa uma água parada? Deixa a água parada lá num lugar, o que acontece? Ela apodrece. Só isso já deu, tchau, já acabou minha pressão. Olha o carro, deixa o carro parado lá, 1 ano parado na garagem, sem ligar, sem dar uma voltinha. O que vai acontecer? Vai enferrujar. Isso é o nosso corpo também. A cemitéria. Como a Denise falou, né? Exato. Tudo para ter vida, para funcionar, tem que ter movimento. Tudo. Perfeito. Uma porta, uma janela fechada, ela emperra, né? Ela estraga, tudo estraga. Por que o meu corpo parado, sedentário, não vai estragar? Vai, os órgãos vão funcionando de forma mais lenta, né? Uma insuficiência cardíaca lá do futuro, por que é? O músculo é o único órgão. Por que ele não tem câncer no coração? Alguém já viu? Ele é um músculo que ele bate, ele movimenta. Desde que tu nasce até a hora que tu morre, é a última coisa é a primeira que começa, é a última que acaba. Então, Perfeito. É isso, não tem o que discutir, dá desculpa, não tenho. Dá prioridade, senão que vida tu tem, né? Se tu não consegue te cuidar um pouquinho. Mas aí que tá, Denise, acho que a grande mensagem é pense, pense daqui a 20, 30 anos como você quer estar. E faça os movimentos necessários. Pare e pensa na sua vida. Né? Eu digo que a gente tem que olhar para dentro, a gente está muito no mundo e cada vez mais conectados, hiperconectados e desconectados da gente. Isso está nos levando para o adoecimento. Gostaria muito de agradecer, Denise, a tua participação nesse 35º episódio do nosso podcast.
E vou convidar vocês a passarem os contatos, então. O meu Instagram é Stella Marini Gastro. Candice. Antes de acabar, eu ouvi uma frase que eu vou traduzir errado, mas que eu achei muito legal. Que o músculo é o único patrimônio que a gente não pode comprar nem ganhar, a gente tem que merecer. Olha que legal, Né? muito Ai, bom, muito legal, excelente. O meu Instagram é candicecrumel.gastro e tem também o do GastroTalks, né? Que é GastroTalks _, né, Estela? Isso aí. Denise, Denise? teu contato? E o meu é Denise Castilhos Personal. Eu agradeço muito o convite, espero ter, né, acrescentado algo assim, ou uma luzinha assim, poxa, acho que eu vou pensar sobre isso, né? Já vai ser algo positivo. Perfeito. Maravilha. Pessoal, até a próxima. Então tá, beijão. Tchauzinho. Beijo, obrigada, até Tchau. mais.